Pesquisa Quest, divulgada nesta segunda-feira, aponta que o governo Lula é reprovado por 49% dos eleitores brasileiros e aprovado por 47%. Tem imagem na tela, produção? Pode colocar? Tá aí para vocês verem, aquele 49 lá no finalzinho em vermelho é a desaprovação, vulgo reprovação do governo Lula. E o 47 em azul, que veio de cima, ó, caiu 5 pontos, é a aprovação. Caiu 5 pontos a aprovação, estava em 52, baixou para 47, subiu 2 pontos a desaprovação, estava em 47, subiu para 49. Os que não souberam dizer ou não responder somam 4%. Essa foi a primeira vez desde fevereiro de 2023, início da série histórica do levantamento, que a reprovação supera numericamente a aprovação. Em dezembro de 2024, a gestão petista era aprovada por 52 e reprovada por 47, como eu estava dizendo. Significa, portanto, que a aprovação caiu 5 pontos percentuais, a reprovação subiu 2. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. A sondagem foi realizada entre 23 e 26 de janeiro, após a troca no comando da SECOM. Sidônio Palmeira assumiu o lugar do Paulo Pimenta no último dia 13. Nós comentamos muito isso aqui, mostramos o discurso dele, bem politizado, aproveitando ali a Secretaria de Comunicação para fazer propaganda com fins político-eleitorais, a tática de sempre se comparar ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, para tentar limpar a sujeira do governo Lula na sujeira bolsonarista. E, até o momento, o resultado, como vocês estão vendo, não foi positivo para o governo. Foram ouvidas na pesquisa 4.500 pessoas em todo o país. Ricardo Kertzmann, nosso colunista mineiro, está falando com a gente diretamente dos Estados Unidos. Ele não está sendo perseguido, como diz a esquerda, a respeito dos imigrantes ilegais, porque ele é alguém que cumpre as regras de imigração. Logo, ele não é deportado, ele não é algemado, e já vamos falar disso também. Salve, salve, Ricardo, tudo em paz? Salve, salve, Felipe, boa noite. Boa noite também para os nossos queridos amigos antagonistas. De antemão, já peço um pouco de desculpas, porque talvez a qualidade do som e da imagem não esteja as melhores. Estou com um pequeno problema de internet aqui em casa. E não, como você disse, não é o FBI, não é a CIA, não é o Donald Trump atrás de mim. Eu estou totalmente legalizado, não tenho problema nenhum. Agora, Felipe, sobre a pesquisa, se você me permite já dar andamento, olha, nenhuma surpresa, né? Porque se trata daquela história, plantou, está colhendo. É um governo errático, desde o começo. Todo mundo que não entra na paixão da discussão política já dizia que é um governo que começava sem plano para a economia, sem plano para infraestrutura, sem plano nem macroeconômico, né, para os próximos 4 anos, o que teria pela frente, agora só tem mais 2. Ou seja, é um governo que vai no dia a dia, vai meio que num voo às cegas. E aí, como não é assim que a coisa funciona, e é um governo que prometeu muito, né, parte da população esperava que essas promessas fossem cumpridas, parte da população esperava muita coisa, como isso não está chegando, Felipe, nada mais natural do que essa popularidade cair e a reprovação começar. Principalmente, Felipe, após as últimas notícias, né, o governo vem colhendo uma sucessão de más notícias em todos os campos. Eu me referi ao campo econômico, mas a gente tem uma série de más notícias também advindas do campo diplomático. É um governo que o tempo todo escolhe más companhias, escolhe ficar nos lados errados das histórias, né? Seja na Venezuela, seja no problema na guerra de Israel contra o Hamas, seja no apoio praticamente incondicional à Rússia e China, sempre de alguma forma se contrapondo e ficando contra os Estados Unidos. Enfim, a partir do momento que sai escolhendo tantas coisas, né, erradas, e o tempo todo, Felipe, ao invés de reconhecer esses erros, olhar para si e tentar corrigir, não, fica sempre acusando os outros, né, dos piores adjetivos possíveis. Todo mundo ou é nazista, ou é fascista, ou é golpista, ou é mentiroso, ou é criminoso, né, porque agora não gostar, não concordar com as medidas do governo, eles querem dizer que isso é crime também. Enfim, vai fazendo escolhas erradas e vai colhendo insucesso que a pesquisa começa a retratar. A meu ver, Felipe, isso é um caminho meio que sem volta.
Pois é, quando o governo Lula quer limpar a própria sujeira na sujeira de outra pessoa, escolhe Jair Bolsonaro. Quando quer encobrir o próprio fracasso em entregar resultado, aí fala de fake news, de Donald Trump, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de Israel, de Benjamin Netanyahu, de nazistas, fascistas, golpistas, racistas, xenófobos, homofóbicos. É um monte de tiros assim verbais que eu estou falando, como uma metralhadora giratória, para inimigos que só estão ali na retórica petista para tentar encobrir aquilo que o governo não consegue fazer, para tentar encobrir justamente essa falta de resultado. Porque é um governo que tem o que mostrar, ele simplesmente mostra. Ele fala aquilo que ele está fazendo e como aquilo beneficia a população, mas ele não consegue. E aí, quando faz alguma suposta autocrítica, eles nunca fazem autocrítica, é para dizer que há um problema na comunicação, que na verdade estão fazendo muita coisa, é o povo que não está entendendo. E aí a gente vê o cinismo. E o povo começa a reconhecer, vai ficando cansado em relação a essa série de atitudes. Quer dizer, você dificilmente consegue enganar tantas pessoas por tanto tempo. E o resultado dessa pesquisa mostra isso. A gente separou o slide com os números sobre a avaliação do governo Lula. Pode colocar na tela, produção? Então, os dados aí são os seguintes. A avaliação positiva, 31%. Em dezembro eram 33%. Vocês estão vendo ali na linha azul. Negativa, 37%. Eram 31%. Quer dizer, subiu 6 pontos percentuais a avaliação negativa do governo Lula. Regular, 28%, eram 34%. Quer dizer, regular caiu aí 6 pontos. É a linha amarela. Não souberam dizer ou não responderam, 4%. Então, essa é mais uma amostra da queda de popularidade do governo Lula. Vamos ao terceiro slide. Pode colocar aí na tela também, produção? Para 65%, é muito interessante isso. O Lula não tem conseguido fazer aquilo que prometeu. Não tem conseguido fazer aquilo que prometeu. Está ali embaixo, ó. Quando você vê a linha vermelha, tem a legenda ali embaixo. Vermelho quer dizer isso. E o que isso significa? Isso se chama estelionato eleitoral. Você promete e não cumpre. É uma maneira mais, claro, generosa de se falar, não tem conseguido, né? Talvez por trás haja a impressão de que está tentando. Na verdade, fez um monte de promessa, deu a impressão de que a picanha ia cair do céu e o povo não está vendo isso, não está sentindo isso na ponta da linha, para usar a expressão que Jair Bolsonaro sempre usava, né? E Jair Bolsonaro também teve suas quedas de popularidade, porque a população na ponta da linha também não estava concordando, ele acabou perdendo a eleição. Agora, o Lula está tendo essa queda. Os que acreditam que o petista tem conseguido fazer aquilo que prometeu somam 30%. Ora, 30% é a base petista. 30% é a bolha deles. Olha como eles não estão conseguindo falar para fora da bolha. Na última sondagem eram 35%, ainda caiu. Então, de repente, ali aqueles menos fiéis da bolha tampouco estão ficando do lado do governo em meio a todas as narrativas circulantes. Os que não souberam dizer ou responder representam 5%. Então, tá aí, Ricardo Kerstmann, o estelionato eleitoral sendo percebido pela população. Felipe, não só a essa questão de não estar entregando o que prometeu, como está entregando o contrário do que prometeu. Vou dar um exemplo aqui, a nomeação do advogado pessoal Cristiano Zanin para o STF. Vou dar outro exemplo aqui. Ele disse que ele teria o ministério com o maior número de mulheres da história, nunca antes na história do Brasil. Também não só não entregou, como fez o contrário. Eu não vou nem falar da picanha, que as pessoas não estão conseguindo comprar, porque não estão conseguindo comprar nem outro tipo de carne. Mas eu estou falando do que prometeu e não cumpriu. Não vou aumentar impostos. Ora, essa reforma tributária patrocinada pelo governo, o Brasil vai ter o IVA, nesse imposto sobre valor agregado, mais alto do mundo, em torno de 28%. Então, repito, não é só não entregar promessas de campanha, é entregar o oposto. A população, Felipe, ela se sente enganada. É o tal do estelionato eleitoral que você acabou de comentar. Porque acreditar em promessas de político, ok, uma parte acredita. Esses 30%, esse piso petista que é histórico, ok, acredita. E mesmo se não entregar, vai continuar apoiando.
Mas aquele outro terço que se move, porque a gente tem isso muito claro no país há muitos anos, você tem um terço que é petista, você tem um terço que é não petista, é contra o lulopetismo, e outro terço que se move pelas questões econômicas, pelas Exato. contingências, pelo ambiente. Esse outro terço, ele não só não está recebendo o que acreditou, como, repito, está recebendo o contrário daquilo que foi prometido. E está aí o reflexo. Exatamente. E o quarto recorte que a gente separou é sobre a polêmica do Pix, que ajudou a deteriorar a imagem do governo. Para 66% dos entrevistados, o governo Lula errou mais do que acertou. Outros 19% responderam que a gestão petista acertou mais do que errou, enquanto 5% responderam que foi igual. Os que não souberam dizer ou responder somam 10%. Quer dizer, o que aconteceu? Para a gente resumir aqui de uma forma analítica o que já falamos em diversos programas. Um governo que não corta gastos. Um governo que impõe sigilo sobre gastos. Aliás, um desses casos está na pauta de hoje e envolve a primeira blogueira, Janja. Um governo que mantém negócios com empresários que confessaram suborno. Um governo que instrumentaliza as instituições brasileiras. Um governo que usa as estatais para bancar as suas farras, como o próprio festival Janja Palusa, durante o encontro internacional no Rio de Janeiro. Então, esse governo que não faz o seu dever de casa, ele quis controlar mais as transações digitais do cidadão comum, né? Por meio daquela obrigação das instituições de fornecerem os dados a partir de movimentações globais acima de R$ 5.000 em caso de pessoa física ou 15 mil em caso de pessoa jurídica. A população falou, ei, peraí, agora quer vir atrás de mim e tal, quer pegar as movimentações de Pix, essa ferramenta que tem funcionado tão bem, ou me tratar como suspeito e tal, sendo que o governo não faz o dever de casa. E, repito, o que nós falamos exaustivamente, num governo normal, democrático, republicano, que estivesse com o equilíbrio das contas públicas, num país que estivesse mais arrumado, com serviços públicos de qualidade, em saúde, educação, segurança pública, com a qual o PT nunca se preocupou, essa medida, de repente, teria passado batido, mas o povo repudiou. Como assim está vindo atrás da gente se eles não abrem mão de toda a farra? Se a picanha está toda com eles, para falar aqui metaforicamente. E aí teve todo o desgaste. Bem feito, bem feito. O quinto slide que a gente separou do levantamento traz o seguinte questionamento. Qual a notícia mais negativa que você ouviu do governo Lula? Pode colocar na tela, produção. Adivinhem qual é a primeira? Regulação do Pix, 11. Tá aí. Aí depois tem, não faz o que promete, é corrupto, 3, aumento de preços e inflação, 2, aumento dos impostos, 2, aumento dos combustíveis de gasolina, 1, declarações sobre Sérgio Moro, PCC, 1, falhas no Bolsa Família, auxílio reclusão, 1, postura negativa do presidente, 1, legalização do aborto, 1, economia, juros, empréstimos, 1, viaja demais, que ele não para no Brasil, 1, validade dos alimentos, 1, outras 29, não ouviu nenhuma notícia negativa, 28, que é a base petista, e não sabe, não respondeu, 17%, né, imagino aí, que seja aí a referência. Pois é, então assim, o que é uma pesquisa, essa é uma pesquisa espontânea, por isso que o seu resultado sai assim, né? Um pouco pulverizado, porque a pergunta é genérica. Qual a notícia mais negativa que você ouviu do governo Lula? O entrevistador ele não apresenta opções para o entrevistado fala de cabeça. E qual foi a notícia que os entrevistados tinham mais fresca na cabeça e que é negativa para o governo Lula? O caso Pix. Então, Ricardo Kertzmann ajudou a deteriorar a popularidade do presidente. Ajudou, não, Felipe, isso foi predominante, foi preponderante, né? E é uma sucessão de equívocos, né? É uma atuação tão amadora, porque começa no nascedouro. Um tema que é tão sensível, e o governo tem pesquisas, o governo tem como avaliar esse tipo de coisa, já deveria ter sido melhor comunicada ano passado, né? Isso já não aconteceu. A partir do momento em que essa medida entrou em vigor e houve sim uma exploração política, e é legítimo, por parte da oposição, uma exploração política exagerada, né, meio catastrofista, assim, e é legítimo que seja assim. O governo, se tivesse credibilidade, bastaria responder e contrapor com argumentos claros o que foi apresentado pela oposição, principalmente a partir daquele vídeo do deputado federal Nicolas.
Mas o governo não só não fez isso, Felipe, como partiu para o lado que não deveria, que é primeiro acusar as pessoas de fake news, acusar o vídeo do deputado Nicolas de fake news. Ali de fake news não tem nada. Eu já me manifestei nesse sentido. Há manipulação, há uma narrativa, mas não tem fake news nenhuma, não tem dado mentiroso nenhum ali. Aí depois passou a querer criminalizar, né, dizer que quem desacredita medidas do governo é criminoso. Ou seja, foi uma sucessão de erros que culminou no pior deles todos, no maior deles todos, que é revogar a normativa da Receita, dando a entender que sim, aquilo seria usado contra o cidadão. Enfim, começou errado, terminou errado e o resultado está aí. Você vê, Felipe, a importância disso aí, né? Quando você tem a inflação e o aumento do preço dos alimentos sendo relativizado, porque se você pega a diferença entre os índices apresentados na pesquisa, a preocupação, né, a notícia negativa, na verdade, é tão impactante com relação ao PIX, que em segundo lugar e bem distante fica essa questão da inflação e do preço dos alimentos, que é tão sensível para o consumidor. Exatamente. E teve queda, Ricardo, inclusive no Nordeste. Reduto eleitoral histórico do PT, obviamente não quer dizer que só haja gente lá que vote pelo PT. Tem muita gente no Nordeste, inclusive, que acompanha esse programa, que gosta de saber o que está acontecendo, que ouve e assiste as críticas que a gente faz aos governos petistas, que não está lá manipulado pelo fluxo de informação controlado pelos veículos locais, que são aqueles em que o Lula faz o circuito de entrevistas quando quer recuperar a popularidade. E não duvido nada que faça isso em breve. Vá lá falar em todas as rádios. Tem muita gente no Nordeste que tem a sua cabeça mais independente, etc., ou está acordando, né, dessa fase aí de excesso de propaganda petista. Então ele perdeu vários pontos lá, imagino que tenha perdido pontos entre trabalhadores informais, entre esses trabalhadores autônomos, essas pessoas para as quais o governo do PT não está conseguindo falar, gente que está gostando de ter flexibilidade, de ter acesso a novas ferramentas de trabalho tecnológicas, que possa ter liberdade para empreender, para trabalhar eventualmente para várias empresas, que não quer o Estado se metendo no caminho, que não quer o excesso de burocracia, que não quer ser CLT. Essas pessoas que ficaram assustadas de eventualmente o governo mexer e rastrear a sua movimentação de PIX, possivelmente o governo Lula perdeu aí um carinho desse segmento. Ricardo, temos 10 segundos, só uma frase. E ele já havia feito uma bobagem antes, quando veio com aquela história de querer regular os aplicativos. Exato. E se deu mal também.